Bom, a gente vai começar a nossa atividade física. O doutor vai ficar aqui junto com a gente para responder mais perguntas que estão chegando. E já a minha, doutor. E deixa eu ficar aqui pertinho da Vanessa, que ela vai me contar uma coisa importante. Estão prontos? Então, a gente tem aqui, você desenvolveu treinos aí adequados para cada biotipo, como a gente explicou. Isso. Conta um pouco da sua experiência, porque você também teve um corpo modificado ao longo da sua vida, que eu sei a sua história. Queria que você contasse pro pessoal. Então, na verdade, eu emagreci 40 quilos. Eu sempre fui gordinha, sempre lutei contra a obesidade. Mas eu estava até comentando com o doutor lá fora que eu sempre tive ombro largo, estrutura de mesomorfo. Então, eu ganhava massa magra muito rápido, perdia peso muito rápido. Então, apesar do sobrepeso, que até ele estava me explicando que tem pessoas mais gordinhas que são mesomorfas. Então, quando eu emagreci, eu tive bastante facilidade para aumentar minha massa muscular. E ficar com a barriga definida, porque ela tem a barriga, sabe aquela? Tanque? Ela tem, mas ela tem. Mas é por isso. E, gente, então aí, vem cá. Olha que interessante, a gente ouviu a sua história, você perdeu 40 quilos e é do biotipo mesomorfo. Você perdeu os mesmos... Ela é endomorfo. Desculpa, endomorfo. Você perdeu os mesmos 40 quilos e você é do mesomorfo e hoje você tem um corpo definidíssimo. Então, eu tenho bastante massa magra. Olha que interessante que é isso. E você mudou a alimentação toda, né? Totalmente. Dieta e treino. Então, a gente adequa a dieta e o treino pro biotipo. E aí você tem o melhor resultado. Puxa vida, que legal. Então vamos para aula. Eu vou ficar aqui ao lado, daqui a pouquinho entram perguntinhas pro doutor e para você também. Vamos começar com quem? Que vai ser um de cada vez, né? O ectomorfo. Vamos lá, explica pra gente. Então, apresentando... O ectomorfo é o biotipo que tem mais dificuldade em ganhar massa magra e já tem pouca gordura. Então, um cuidado que a gente tem que tomar quando monta o treino é não deixar um treino muito longo, nem muito intenso. Respeitar os intervalos entre um exercício e outro, não fazer muito bisete, supersérie, muito exercício aglomerado, diferente do endomorfo, que depois a gente vai falar. Então, no caso da Thaís, ela faz um exercício por vez no treino, respeita o intervalo entre uma série e outra. Ela vai começar, pode começar? Pode começar. Ela vai começar fazendo um supino, que é um trabalho de peitoral. Ela pode fazer corrida, por exemplo? Não é indicado para esse biotipo. Não é indicado, porque a gente quer ganhar massa e eles já não quase têm gordura. Então, ela faz com uma carga de moderada a alta, movimentos mais lentos e um exercício por vez. Então, ela treinou o peitoral, ela fez a primeira série, descansa, 30 segundos, 1 minuto, repete a mesma série do mesmo grupo muscular, descansa, umas 4 séries, basicamente, de 10 repetições. Então, se é um biotipo como o dela, mas que a pessoa curta uma atividade física aeróbica, que seja uma pessoa mais agitada e tal, se for fazer aeróbico, tem que fazer pouco tempo. Pouco tempo e mais intenso. Tá, tipo assim, uma corrida de no máximo meia hora. No máximo meia hora. A gente não indica, principalmente nessa fase de ganho de massa magra. Mas se quiser, se gostar muito, poucas vezes na semana e com pouco tempo de duração. Tá, então esses são para os ectomorfos, hein? Que tem mais dificuldade em ganhar. Então, ela está fazendo supino, daqui a pouco ela entra numa série de costas, aí ela faz só o treino de costas. Então, o intervalo é muito importante e o intervalo entre as sessões de treino. Então, por exemplo, ela não é uma pessoa que pode treinar 2, 3 vezes o mesmo grupo muscular na semana. Ela tem que dar um intervalo para a musculatura se recuperar e ela treinar mais forte na próxima sessão. Mas pode e deve treinar todo dia. Deve treinar todo dia, mas super bem separado o treino. Então, ela faz peito e costas, no outro ela faz perna, bíceps e tríceps numa outra sessão. E não seria um treino costas. Não seria um treino longo, como você comentou, que 40 minutos é suficiente. Bastante carga e um curto intervalo, uma curta duração do treino. Tá aí. Show, então, apresentamos. Daqui a pouquinho a gente tira as dúvidas. Thaís, obrigada. Vamos então agora para o mesomorfo. Quem está aqui é o Fábio, que eu já apresentei. No caso do mesomorfo, é aquilo que você também é mesmo, Sim. Então. O que a gente tem que priorizar no treino? Então, a gente pode trabalhar com carga de moderada a alta também, só que não precisa dar tanto intervalo de treino, porque geralmente o mesomorfo tem facilidade de acumular gordura, então depende de que fase que ele está do treinamento. Às vezes ele aparece um pouco mais gordinho, com um pouquinho mais de gordura. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, uma super série de exercícios, você pega um bíceps com tríceps e aí põe intervalado de corrida no meio. Se ele não tá tão gordinho, a gente pode priorizar só a musculação com bisete, tricete, exatamente, diminuir o aeróbio. Então depende do momento que ele tá do treinamento. Vamos lá. O Fábio vai fazer rosca, né, para bíceps. E também não precisa de muito intervalo entre as séries. Ele faz bíceps e logo na sequência ele faz tríceps. Você
sem descanso. Eu vou te perguntar, e eu sei que você entende muito dessa parte, o doutor pode complementar. A parte hormonal, é claro que influencia muito. A gente está falando de biotipos que entram homens e mulheres, mas a parte hormonal masculina é muito diferente da parte hormonal feminina. Totalmente diferente. Isso em que momento do treino pode ajudar ou atrapalhar? A gente muda o treino dependendo do momento do ciclo, por exemplo? Então, você está falando da parte de testosterona, esse tipo de... O doutor pode falar melhor do que eu da parte hormonal, porque eu trabalho mais com a parte de treinamento. Não, mas você chega às meninas e fala assim, hoje eu estou com TPM. Sim. Aí você a gente consegue já até mudar. fez uma pauta, sim. Diminui a força, né? Ou aumenta a força, aumenta a agressividade. Tá. Então, dependendo da fase do ciclo menstrual dela, a gente adapta o treino. Então, às vezes ela chegar e tô com cólica, não consigo fazer, então a gente diminui a intensidade, diminui a carga, não faz intervalado. Respeitando ainda assim as características. Exatamente. Então, vou aproveitar e perguntar para o doutor, enquanto, está fazendo... Você pode ver que não tem intervalo dele. Ele fez bíceps, na sequência tríceps e assim vai, 3 a 4 séries. Isso tem que ser respeitado desse biotipo. Doutora, essa parte hormonal influencia? Então, até que ponto quando a gente está falando dos biotipos também? Influencia bastante, só que assim, de novo a gente precisa hierarquizar. O que acontece? Muitas vezes a gente encontra um desequilíbrio hormonal por um déficit do estilo de vida do paciente. Então, o que acontece? A gente sabe hoje que a musculação, por exemplo, ela promove um aumento de testosterona, ela promove um aumento de alguns hormônios que vão regular isso. Então, você vai, às vezes, no médico com uma queixa de libido, com uma queixa de indisposição, falta de iniciativa, que são sintomas da baixa de testosterona, tanto no homem quanto na mulher. E aí, será que a gente repõe essa testosterona? O primeiro eu corrijo esse déficit de estilo de vida, explico, oriento para o paciente que ele precisa fazer uma musculação, uma atividade física resistida, que vai aumentar naturalmente essa testosterona. Eu tenho, mais de 100 pacientes que aumentaram a testosterona naturalmente. Naturalmente. Então, e fica interessante porque ele não fica refém de uma reposição hormonal, que muitas vezes vai causar dúvidas, ainda é algo que gera uma certa polêmica, apesar da segurança hoje que a gente tem em fazer a reposição hormonal. Com os bioidênticos, né? O hormônio sintético causa mais polêmica ainda, mas é mais ou menos isso. Tá aí, então, influencia muito, é importante a gente também ter isso em mente, pensando no treino. E o próprio estilo de vida da pessoa, né? Produção de cortisol, dificulta o ganho de massa magra, diminui a perda de peso. Se o cortisol está muito alto, também não ganha massa magra. Exatamente, uma coisa que a gente discute bastante também é o tipo de treinamento para o indivíduo à noite. Porque assim, à noite, normalmente, nossos níveis de cortisol, que é um hormônio energético, que é aquele hormônio do estresse, ele está um pouco mais baixo. Então, você influenciar, você incitar esse hormônio à noite com um treino resistido, talvez não seja tão interessante para o paciente que quer perder gordura, já que ele é um hormônio que ajuda a ganhar gordura. Entendi. Você tem que fazer o inverso. Treina de manhã. Então, tem toda essa parte aí. Tem a parte do horário também. Bom, vamos colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Um beijo. Chegar pertinho. Gislande, obrigada. Qual o tipo de exame, então, para a gente saber o biotipo? Como vocês fazem isso? É algo clínico, feito em consultório? Totalmente clínico, né? Como eu falei, a gente não pode generalizar por grupos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um grupo de pessoas, mas colocando isso de uma maneira um pouco mais ampla, a gente vai conseguir fazer biotipos de uma maneira um pouco mais específica. Então... totalmente clínico, é no olhar mesmo, a gente define isso e também não é algo que o paciente tem que ficar muito preso a isso, entendeu? Ter assim uma noção para entender, até como você falou, o que esperar da mudança de hábito, né? Eu vou chegar em tal, vou conseguir, esse é o meu melhor, né? Atingir o seu melhor. A Priscila nunca vai ter o corpo da Thaís, por exemplo. Elas são pessoas totalmente diferentes, têm uma altura próxima, mas elas nunca vão ter o mesmo corpo. A Priscila é difícil de chegar na estrutura da Thaís bem magrinha, porque a ossatura dela é diferente, o tamanho dos ossos é diferente. Então tem tudo isso. Muito interessante. Mais uma perguntinha, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela? Aline, um beijo, obrigada. Queria saber se a dieta, através do tipo sanguíneo, está ligada aos genes. Então, o que diz essa dieta do tipo sanguíneo, doutor? Primeiro, eu desconheço hoje um estudo de causa e efeito que relacione tipo sanguíneo com dieta. Apesar de ter uma determinada influência, e isso vem muito relacionado à ancestralidade, não existe algo, por exemplo, meu sangue é O negativo, é por isso que eu vou comer mais carne ou mais vegetais. Não, isso aí está mais relacionado
a parte genética, que a gente tem mais de 300 genes relacionados ao sobrepeso. Então não dá pra gente colocar só o tipo sanguíneo como algo que vai definir sua dieta. Sua dieta. Então, não... Usamos outras estratégias? Nunca não. Na medicina nunca não e nem sempre. Usamos outras. Exatamente. Associamos. Exatamente. Vamos dizer assim. Tá aí. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público. Tem uma que eu deixei pro doutor já, ele vai responder ligada a doenças. Vamos agora pro treino da Pri. Vamos lá. Ela é endomorfo. Endomorfo. Eu sempre esqueço os nomes, gente, porque eu enrolo toda a língua pra falar o negócio. No caso do endomorfo, o que acontece? Ele precisa do metabolismo ativado o tempo inteiro durante o treino, porque ele já tem um metabolismo mais lento e dificuldade de queimar gordura. Tá. Então, no caso da Priscila, a gente trabalha com uma carga um pouco mais alta, faz exercício para todos os grupos musculares num circuito, junto com um cardio. E ela sempre vai fazer sem intervalo. Quanto menos intervalo ela der, melhor. Quanto menos intervalo, melhor. Intervalo durante a sessão de treino. Aquele lance de aumentar a frequência cardíaca e depois derrubar, aumentar e aumentar, funciona para esse tipo? Então, a gente trabalha também com isso. Então, ela vai fazer todos os exercícios de força, que já sobem um pouquinho. Aí ela vem pra cá, pra caminha elástica, faz um pouquinho de caminha elástica, aí volta pro exercício de força, faz o abdominal. Então, tudo isso misturado, o corpo ele não sabe o que ele tá fazendo exatamente, mas ele sabe que ele tá em atividade o tempo inteiro. Então, você estimula, a frequência sobe, aí ela diminui. A gente trabalha para condicionar e também para ajudar a acelerar o metabolismo. Agora, é aquele tipo de treino, se a gente fizer, por exemplo, aí ela tem o pezinho também, tem esse, vai girando. O HIIT. É o famoso HIIT, que é o treino de alta intensidade? Então, esse a gente não trabalha como HIIT, a gente trabalha como circuitado mesmo. O HIIT a gente mistura um momento de muito intenso com um momento de recuperação. Então, se eu colocar ela na esteira, numa esteira ela vai fazer 20 minutos acelerado, dá um tiro, depois ela recupera 20 segundos. 20 segundos, não minutos. É um funcional, então? A gente pode trabalhar com endomorfo tanto no funcional quanto na musculação. A Pri mesmo disse que ela fez musculação. Então, ela pode trabalhar na musculação, só que sempre circuitado, estimulando esse metabolismo a ficar acelerado o tempo inteiro. Entendi. Quando ela vai para casa, ainda tem ali um gasto calórico pequenininho depois do treino, porque ele foi intenso, aí depois normaliza tudo e ela volta para uma próxima sessão. Então, a gente aconselha a treinar cada grupo muscular, nesse caso, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. E o quanto maior, às vezes na semana ela conseguir, melhor. Melhor. Então, é um grupo que se quiser correr, vai ser ótimo. Super indicado. Se quiser pedalar, vai ser ótimo, Super né? Aulas de bike e tal. O mesomorfo, por exemplo, a gente já pode colocar o HIIT que é um treino mais intenso, que ajuda a não perder tanta massa magra. Ele é curto e intenso. Muito bom. Vamos para a perguntinha, então, para você. Quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada. Li, né? Li, um beijo. É verdade que fazer exercícios para os oblíquos deixa a cintura grossa? É tão relativo isso, né? Porque a cintura ela vai aumentar, se a musculatura estiver ali adormecida, aumenta um pouquinho o volume muscular, ela aumenta. Os fisiculturistas não fazem, eles preferem não fazer. O oblíquo? Para não então por ter isso que ela deve ter perguntado. Depende da categoria também. Tem uma categoria que o corpo é em Y, então eles não gostam de aumentar essa região do abdômen porque dá um volume maior e para a categoria deles não é legal. Eu nunca tinha pensado nisso, sério? Mas é porque aumenta a musculatura, aumenta o volume muscular da região dos oblíquos. Eu acho o oblíquo mais bonito. Então, eu gosto também, eu treino, mas lá na academia o pessoal chega e fala assim, eu não quero treinar oblíquo porque deixa a cintura grossa. Então, é muito relativo isso. O doutor treina também, pode perguntar pra ele. Nunca tinha pensado nisso, doutor, tem isso aí também, Tem isso, mas assim, a gente não pode esquecer que o oblíquo, assim como toda a musculatura ali do abdômen, ela também serve para reforçar toda a sustentação. Então, apesar de você não fazer um treino para hipertrofia desse músculo, para crescimento desse músculo, é interessante você treinar esse músculo para pelo menos ele oferecer sustentação. A gente trabalha em prancha, que dá um pouco de força, né? Na própria prancha lateral. Tem alguns exercícios que dá para fazer, não trabalhar com carga tão alta. Exatamente por isso que a pessoa chega na academia com 1000 informações da internet que ela pegou e alguém falou mas não quer dizer que para ela funcione dessa forma. Juro, não tinha a menor ideia, nunca tinha pensado. Até porque, claro, quando você tem um abdômen mais definido, ele tem um volume a mais, ele fica mais proeminente, vamos dizer assim. Mas é bonito, né? Uma conquista, né? É um músculo aparecendo ali, enfim. Então, interessante essa questão dela, do oblíquo. É bonito. Eu acho bonito, mas olha, ela deve ter lido realmente, então tem isso. Isso não é um mito, isso é verdade. Não, porque aumenta o volume muscular. Tá. Mas tem que trabalhar, como o doutor mesmo falou, que é o precisa core, trabalhar né? o core, exatamente. Do core, que é
para segurar, né, também. Doutor, chegou uma pergunta, eu vou passar para você que minha diretora passou, que é o seguinte. Quando a pessoa sentir muita fome, fome real, que a gente sabe que é a fome emocional, né? Então, assim, fome real, é sinal que o metabolismo está mais acelerado? A Maria, um beijo, Maria, obrigada. Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não necessariamente. Não tem uma correlação. Você não pode falar que a pessoa está com fome, ela está com o metabolismo mais acelerado. A fome, ela é um mecanismo de defesa primitivo do ser humano. Então, o que acontece? Vai depender de tudo que você comeu durante o dia, vai depender de outras coisas que podem fazer você ter ou não metabolismo acelerado. Então, independe de você ter fome, tá com o metabolismo mais ou menos acelerado. Ou menos acelerado. Não tem se a relação. pessoa está com muita fome, tem um teste, né? Vamos falar, está com muita fome, ela come, vai comendo, indicando que, né, matando a fome. Se você fica muito tempo sem comer, o seu metabolismo, de maneira crônica mesmo, o seu metabolismo tende a cair um pouco para você gastar menos energia também com um mecanismo de defesa, para você não morrer. E o tal do jejum intermitente, doutor? Conta então, porque todo mundo pergunta. O jejum, ele é uma estratégia nutricional muito eficiente. Na verdade, a gente estuda jejum na medicina desde 1900, para você ter uma ideia. Então, tem um jornal inglês, no New England, tem vários artigos relacionados a tratamento desde 1900 de diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2 com jejum sendo muito bem feitos. Inclusive, melhorando muito o perfil do tratamento desses pacientes, mas é uma excelente estratégia, mas sempre com acompanhamento. Porque Existem alguns grupos que não se beneficiam do jejum, a gente vê isso bastante em consultório, porque às vezes a gente quer fazer algo que seja, na sua cabeça tá muito legal aquela estratégia que você montou junto com o nutricionista, só que para aquele indivíduo não vai servir porque ele tem muita fome no período matinal, porque durante muito tempo ele comia no período matinal. Então são coisas que a gente tem que adaptar. Começar com um jejum mais curto, ir aumentando o jejum, mas é uma excelente estratégia nutricional, sem dúvida. Se bem feita... Sem dúvida. Está muito relacionado com a longevidade, porque assim, normalmente, o que a gente tem, e o último Nobel da medicina quem ganhou foi um japonês. Pois é, nós contamos desse japonês, que ele falou que varre, né? Faz uma faxina. Faz uma faxina, mas pela restrição calórica e não pelo jejum. Então tem muita gente que confunde, às vezes eu vejo até médico nutricionista postando no Instagram, o jejum melhora, traz longevidade. Não, se você comeu McDonald's... É que eu vou chegar perto dele. Não, peraí, essa história é boa, calma aí, diretor, vamos lá. Então a questão do estudo dele não é só priorizar aquele número de horas em jejum que o corpo está ali metabolizando e mandando para fora coisas ruins. Não. É que aquele indivíduo, no total do dia, vai ter consumido menos calorias? Perfeitamente. Tem um gene que é o CYT1, e esse gene está totalmente relacionado com a nossa longevidade, e parece que quanto mais a gente come, mais a gente danifica esse gene. Então é uma coisa interessante, se a gente colocar... Tem até, que a gente não veio preparado para falar sobre isso. Não, mas aqui nós só não pode falar. Tá, mas tem uma foto nesse estudo, inclusive tem uma foto de dois primatas, gêmeos, inclusive, e um comia muito mais caloria do que o outro, e você coloca a foto de um do lado do outro, um tá todo acabado, velho, com o cabelo caído, cabelo branco, e o outro tá novo, inteiro, o semblante mais novo, jovial, com a pele, e totalmente relacionado com a alimentação. Então, o que eles fizeram de diferente? Um comeu mais caloria que o outro. Então, essa parte do jejum, ela acaba sendo uma estratégia interessante, porque naturalmente você vai comer menos, porque você tem menos horas para comer. Não adianta você compensar nas refeições que você for fazer, certo? Exatamente. Eu tenho o almoço e o jantar só, então aí, vou comer tudo, vou somar o que eu não comi no café da manhã, não dá. Exatamente. Entendi. Então, olha, isso daí não tinha... Daí a gente não... Né, Glaucia? Eu lembro da parte da toxina, que faxina, né? Do japonês. Mas não lembrava. Mas se você for pensar que o fígado é o órgão onde faz o detox do seu organismo, e se você está comendo de 3 em 3 horas ou comendo de uma maneira mais frequente, esse órgão está sendo utilizado para metabolizar nutrientes, macronutrientes, etc., de alguma maneira você vai estar utilizando parte daquele órgão que você usa para fazer detox para metabolizar esses nutrientes e não para fazer uma faxina, entre aspas, do seu corpo. É verdade, faz todo sentido. Muito bom. Tem mais uma perguntinha, né? Que daí os dois eu acho que podem responder, que você fala da parte da atividade física e o doutor fala da alimentação, que são quais alimentos a gente tem que priorizar para ganhar a massa magra. Beijo para Renata, que foi quem mandou a pergunta. Eu vou deixar essa pergunta mais completa, tá? Primeiro, você é a favor de um emagrecimento e depois de um ganho de massa magra, ou dá para fazer isso tudo junto?
Tá? Pronto, Isso vai depender se o indivíduo tem alguma doença relacionada à sua composição corporal. Por exemplo, você, por mais que você quisesse... pô, Pedro, eu quero emagrecer, mas talvez seja muito mais interessante você ganhar massa muscular, porque você não tem nenhuma doença relacionada à sua composição corporal. O que acontece? O sobrepeso ele tem que ser enxergado como uma doença. Então, por mais que o paciente apareça no consultório, pô, Pedro, eu quero ganhar massa muscular e tal, só que ele está com um nível de gordura um pouco mais aumentado. Você, como um médico, você tem que instruir aquele paciente de que primeiro ele tem que sair dessa faixa de risco para depois ganhar massa muscular. Isso depende do indivíduo. Até porque, para ganhar massa muscular, tem que comer mais, né? Não é que você aumenta a ingestão de alimentos. Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer no indivíduo, que é ganhar massa muscular. Por exemplo, você gasta, isso eu fiz comigo durante muito tempo. Deu certo. Eu gastava, por exemplo, o meu metabolismo é de 3.000 calorias. Que inveja! E eu, mais de 3.000 na verdade. Só que eu consumi, e para ganhar massa muscular, eu, óbvio, sem instrução e sem acompanhamento, consumia 2.000 calorias. E queria ganhar massa muscular de tudo quanto é jeito. E eu achava que eu comia bem. Entendi. Entendeu? Mas, na verdade, o meu déficit estava lá na base da pirâmide, que são as calorias. Então, apesar de hoje a gente falar muito pouco de caloria, hoje a gente tem um conhecimento muito maior sobre macronutriente, índice glicêmico, etc. A caloria, para quem quer ganhar massa muscular, acaba sendo importante. Ela é importante. Então, e priorizar o quê? Proteínas magras ou isso não tem a ver? Gordura e carboidrato? Se a gente está falando de ganho de massa muscular de uma maneira eficiente, a gente tem que entender que o ganho de massa muscular ele é totalmente multifatorial. Então a gente não pode pensar só na nutrição. Mas falando da nutrição, é importante você manter um pool de proteínas de uma maneira um pouco mais constante. É muito interessante, porque senão você vai utilizar aquela proteína do seu músculo para fazer energia. Entendi. Colocar sempre alimentos energéticos junto com essa proteína, às vezes com carboidrato ou não, isso vai depender da estratégia que você vai montar. E que, principalmente, bata aquela caloria que aquele indivíduo precisa para gerar anabolismo, que a gente brinca. Porque metabolismo é uma briga intensa entre catabolizar, que é perder, e anabolizar, que é ganhar. Você sempre tem que estar nessa via do anabolismo, que vai começar pelo treino bem feito, primeiro, incitando aquele músculo ao crescimento, né, que é o principal, na verdade, e depois complementando com a dieta, com sono, com reparação, intervalo de treino, tem outros fatores que vão também contribuir. Tá aí. Van, a parte do treino, então, da massa muscular, da massa magra. É interessante porque cada um tem um objetivo, mas aqui, no que a gente mostrou para cada biotipo, você também está preservando isso. Sim. Um pouco do ganho, né? Sim, exatamente. É o que a gente fala. A Thaís, por exemplo, não é recomendado que ela faça o aeróbio o tempo inteiro. Ela tem que comer mais carboidrato do que os demais aqui para ganhar essa massa muscular, porque o pessoal tira o carboidrato e aí acaba perdendo músculo. Eu tenho muito caso na academia que a pessoa tira totalmente carboidrato e treina intensamente. Então perde toda a massa muscular também, porque não tem de onde tirar energia. É verdade. No meu caso, quando eu emagreci, eu fiz uma dieta de 3.000 calorias, que na época eu nem sabia que tinha 3.000 calorias, mas eu treinava, eu fazia cardio de manhã, cardio à noite e musculação pesada durante o dia. Então a minha balança, eu acabava gastando bem mais do que essas 3.000 calorias, mas eu não deixava de ingerir os nutrientes importantes para ganhar massa. Quando eu emagreci, o pessoal falou, nossa, mas você é musculosa? Eu falei, então, eu fui ganhando ao mesmo tempo. Que foi a pergunta que eu fiz para ele. No seu caso, deu certo. Para mim funcionou. Exatamente. Mas a Thaís, por exemplo, que é ectomorfa, ela tem que fazer um descanso adequado, ela não pode estressar tudo numa semana só, treinar demais e depois se desgastar, porque a gente não consegue colocar massa magra nela. Entendi. E a Priscila já é o contrário. Ela precisa queimar gordura, mas precisa construir massa magra também. E junto com a alimentação você consegue fazer esse equilíbrio. Puxa vida. Tenho que encerrar. Ah, tá mó cheio aqui o estúdio, todo mundo prestando atenção, né, meninos? Olha lá. Você viu, doutor? Isso aqui é sucesso. É igual a sucesso. Pois é, eu vou agradecer as perguntas que chegaram inúmeras, mas doutor Pedro Andrade, nutrólogo, está convidado a voltar. Quem sabe a falar aí, hoje, né, a gente abriu um pouco o leque, mas a gente fala de outros assuntos numa próxima oportunidade, com certeza. Muito obrigado. Vou agradecê-lo. Quem quiser saber mais, gente, ele é da Clínica Mais Excelência Médica, tá? É o nome da clínica, por sinal ficou muito bonito, eu não pude ir na festa. Fiquei triste, muito triste, mas era aniversário da minha mãe, mas eu soube que minhas meninas se divertiram bastante. Parabéns, viu? Muito legal, eu acho bacana quando a gente consegue trazer o quê? Conhecimento, né? Quanto mais profissional trazendo aí conhecimento, colocando em prática muitas dessas pesquisas que nós vamos falar já na próxima pauta das descobertas, a gente consegue ajudar mais gente, salvar mais vidas, né? E o exemplo lindo de hoje da Pri, dos 40 quilos, o seu também.
né? Que eu acho fantástico. Então, vou deixar um telefone de contato para vocês lá da clínica, que é o 3123-4141. 3123-4141. E tem o Insta também para vocês seguirem, @ClínicaMais, tudo junto lá no Instagram, @ClínicaMais. E o contato da nossa querida... Obrigada, viu, doutor? Até a próxima. Obrigado a você. O contato da nossa queridíssima educadora física, que está sempre com a gente, que realmente tem uma história de vida linda também, Vanessa Fastenberger, lá no Insta, @va.personal. @va.personal. E aqui é da academia, @be_best energy. Ai, que legal. be_best energy. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho, gente. Tenho certeza que hoje a gente ajudou muita gente. Até a próxima, viu? E ó, um beijo pra vocês. Hoje é segunda, hein? A gente só deu uma demonstração, tem que treinar, hein? Hoje tem treino. Ó, quase que eu caí. Hoje tem treino. Um beijo, obrigada. Tá vendo?